I still have a dream. Trabalhadores do campo. Assim sendo, declaro vaga a presidência da República. Você sabe qual o papel da teoria da história dentro da historiografia? O Pod História de hoje é justamente sobre esse tema. Hoje nós vamos conversar com o historiador Tiago Nicodemo sobre o papel da teoria da história dentro da historiografia. Professor, antes da gente começar o debate, se apresente aos nossos ouvintes, por favor. Obrigado, João Marcos, pelo convite, primeiro de tudo. Depois também acho que tem que cumprimentar aí o pessoal da UFT, né, alunos e professores, né, e é um prazer estar aqui e poder conversar sobre teoria da história com vocês. Eu sou formado em História e Direito, fiz mestrado em História, doutorado em História na USP, daí tive bastante experiência como pesquisador, como professor visitante fora do Brasil. A última foi na Universidade Livre de Berlim, eu tenho vínculo com eles até hoje, e me especializei em História dos Intelectuais, História da Profissão do Historiador. Meus primeiros trabalhos foram sobre Sérgio Buarque de Holanda. E na medida em que eu fui entendendo um pouco melhor a profissão do historiador, eu fui me interessando pela história do documento histórico, pela história dos arquivos, por como que as coisas eram, como é que os documentos foram mudando na medida em que a sociedade foi mudando, né, e a história dos intelectuais era só uma parte disso, porque os intelectuais no século XX, né, no Brasil, eles tiveram que adaptar os parâmetros de produção de conhecimento para essas novas, para os novos desafios, né, do conhecimento histórico. Então, por exemplo, quando os historiadores começaram a usar cultura material nas suas análises, né, no século XX, daí também os acervos sobre cultura material começaram a ser, na verdade, dá para perceber que é o contrário, né? Primeiro muda a sociedade, depois muda os acervos, e só lá no final que os historiadores resolvem mudar, né? Normalmente eles são bem resistentes a essa mudança, né? O primeiro discurso de um historiador é sempre falando que não entende muito de coisa digital, que é meio analfabeto, né? Se você pegar aí 90%, vamos dizer sempre essa mesma coisa, que tem pouca habilidade com a mudança, né? O que é muito contraditório, porque nós somos profissionais da mudança. A história foi formada como disciplina no século XIX para dar conta da mudança dos tempos, né? Para conseguir explicar o que estava acontecendo na sociedade, que era uma mudança muito forte tecnológica, né? De meios. E é muito contraditório que essa profissão que tenha sido formada para dar conta da mudança seja feita por profissionais que costumam se vangloriar de uma ciência que é supostamente estável, né? Mas, enfim, foi essa trajetória. E isso me levou depois ao Arquivo Público do Estado de São Paulo, onde eu sou o diretor, né, o responsável, e no arquivo, hoje em dia, eu trabalho justamente com a transformação do papel para o digital no estado de São Paulo, né? Então cuido, e agora particularmente, então você tem um sistema de gestão, né, de documentação no estado todo, e também que inclui tanto em papel quanto digital, e depois você cuida dos documentos históricos que são subproduto desse sistema, né? Então, quando você começa a gestão documental, você produz documentos, esses documentos perdem o seu sentido original, ou eles são eliminados, ou eles vão ser guardados para sempre. Os que são guardados para sempre, eles vêm para o arquivo, mas isso não é auto-evidente, né? O que vai ser guardado para sempre está sempre em disputa na sociedade, os arquivos nunca foram a mesma coisa sempre. Então, na verdade, o que acontece é que o que foi desembocar, então, nessa coincidência entre o que eu faço profissionalmente e o que eu estudei a vida inteira. Tive essa incrível felicidade de poder de estar numa grande convergência e numa hora mais de emergência ainda, né? Porque comecei a estudar desde o começo da pandemia como é que a gente guarda os documentos historicamente da pandemia, e obviamente quase todos os documentos digitais, né? Então como é que a gente salvaguarda essa memória importante? E daí, de novo, João, contraditório, né?
porque porque você vai falar, pô, o cara faz um monte de coisa diferente, né, que a gente não espera que um historiador fizesse. Então, primeiro, cuidar do documento histórico do arquivo, desde que existia disciplina, os historiadores faziam, né. Segundo, se você usar esse raciocínio, então, assim, os historiadores não têm nada a ver com os documentos que foram guardados sobre a escravidão, sobre o Holocausto, sobre a lepra, sobre a luta manicomial, sobre as ditaduras, todas elas, em especial a do Brasil. Será que os historiadores não têm nada a ver com isso? E por que agora que a gente tem que guardar as do Covid é outra história? A única diferença é entre aquilo que você conhece e já sabe, e já identifica como algo que seus pares fazem, e aquilo que está na luta do corpo a corpo, né? Então, você pode, na minha visão, você pode fazer duas coisas. Uma é ou lavar suas mãos, ou demonstrar preocupação, aceitar que as coisas mudam, que a sociedade muda, e que a disciplina tem uma série de ferramentas úteis para entender essa mudança. Tem uma série de coisas que os alunos podem fazer importantes para hoje, para o futuro, mas a gente precisa abrir um pouco mais a cabeça. Então, essa mensagem que eu tenho para te dar introdutória. Professor, minha primeira pergunta é a seguinte: quando foi criada a disciplina de teoria da história? Então, é uma longa história. Assim, no século XIX, quando a história foi formada como disciplina, a autorreflexão era uma margem muito pequena, né? Não existia exatamente uma disciplina de teoria da história, né? Existia, na medida que o tempo passou, um campo de manuais, né, para discutir a reflexão, assim, a autorreflexão do campo, né, por que o campo existe, quais são os passos do trabalho do historiador, né? Esses manuais circularam no século XIX todo, e normalmente eles eram objeto de um curso de reflexão, de introdução aos estudos históricos e tal. E daí a questão teórica, teoria da história mesmo aparece já no século XX, diante de uma demanda de tecnicização maior das disciplinas. Então você cria teoria de tudo, né? Teoria da arquitetura, e daí você cria uma teoria da história nesse caminho, assim. Mas, então, assim, você pode falar se você falar da disciplina, historicamente, ela foi sendo montada ao longo do século XIX e do século XX. No Brasil, é bem interessante, porque a disciplina de teoria da história, metodologia da história, se você olhar como um todo, ela acompanha mais ou menos a expansão das universidades. Então, quando a universidade foi criada, não tinha essa disciplina. Em 1935, 36, que a Universidade de São Paulo e a Universidade do Distrito Federal, as duas primeiras. Depois a disciplina, quando é que foi feita a disciplina? Quando, na década de 50, começou o debate sobre a expansão do ensino. E depois, na década de 60, essa expansão foi sistematizada, especialmente com 68, né? Foi já em plena ditadura, 68, 69, a reforma universitária, que meio que criou os parâmetros, e daí nesse período você já tinha uma reflexão que vinha sendo feita desde a formação da AMPU, que é de 61. E esse hiato, né, da década de 60, foi um hiato justamente para discutir como é que deveria ter como é que o ensino universitário no Brasil deveria seguir certos parâmetros, já que ele ia expandir, né, ia sair só da USP ou qualquer uma outra que estava aí, Universidade do Brasil, no Rio, que hoje é o UFRJ, e expandir mais para o Brasil todo, né? Os cursos estavam se formando desde a segunda metade da década de 50. E daí a teoria da história aparece como uma disciplina, metodologia, teoria, aparece como disciplina quase necessária para criar um certo parâmetro, assim, para que diferenciasse uma história profissional universitária de uma não. Porque, na visão dos historiadores que estavam com esse projeto, era lógico que isso estava sob disputa, mas a teoria da história era uma disciplina autorreflexiva, que podia dar ferramentas para os alunos para entender justamente a diversidade de concepções historiográficas no tempo, no espaço,
Então que você tinha que ter entender também que a história não era uma coisa pronta, era uma coisa que se construía, né, com o tempo, enquanto discurso. Então que era importante que esse tipo de treinamento, um treinamento que distinguiria os profissionais de história de quem aprende história lendo, sei lá, na banca de jornal, ou lendo coleções de livros que circulavam, né? Porque é justamente isso, né? Até hoje, se você perceber, essa é uma diferença importante. Se você perguntar para o seu tio que gosta de história, para ele história é uma coisa só, que existiu. Quando você entra na faculdade, você entra com essa perspectiva, mas depois você aprende logo que não é bem assim, que a história é um discurso produzido no tempo sobre o passado. Então, é a forma com que o presente aproveita o passado. E daí, no fundo, na cabeça desses arquitetos da disciplina, a teoria da história tinha que ser essa disciplina, que criasse justamente essa diferenciação entre ferramentas para os profissionais, então, decodificarem esse jogo de espelhos, né, que é um presente que pode ser já passado, então, sei lá, alguém do século XIX pensando sobre o século XVI, né? E daí ele reconstrói o século XVI a partir dos seus projetos políticos, das suas intenções, né? E daí esse passado era remodelado, então, e depois ele virava estátuas na rua, virava museus, né? Tem um uso, vamos dizer assim, público, político do passado. Então, que disciplina ia dar esse treinamento? Na teoria da história. Como que funciona a teoria da história enquanto campo do saber? É isso, assim, o que aconteceu foi que, graças a esse projeto, as universidades no Brasil, na medida que foram expandindo, foram tendo essa disciplina nos seus currículos. Introdução, metodologia, teoria, ou tudo junto numa só, ou as três separadas, ou uma introdução e uma teoria e metodologia. E daí ficou que todo curso de história tem isso como esse fator de distinção. Agora, se você olhar, né, teve então cursos universitários de história com teoria da história em quase todos, né, como uma disciplina fundamental. Então ela funciona, daí o que aconteceu foi que ela funciona no Brasil de um jeito diferente que funciona no mundo, porque hoje em dia você tem quase todos os cursos no Brasil têm uma teoria da história, então você tem uma associação que existe desde 2007, tem um congresso desde 2007, né, que é o pessoal da UFOP de Mariana, de Ouro Preto, né, que ajuda a construir uma associação, né, uma sociedade brasileira de teoria da história da historiografia, que é bem atuante. E então você tem uma revista, que é a História da Historiografia, que é muito atuante também. Então então os professores que estão pelo Brasil, eles encontram uma certa guarida, sabe? Você apresentou no congresso, você publicou na revista, você tem parâmetros para especializar um campo que foi se desenvolvendo, então, nesses últimos, de 1970 para cá, né, nesses últimos 50 anos, né? Caramba. E no mundo, só que no mundo o que aconteceu foi que a disciplina foi sendo cortada. Ela ficou forte mais ou menos durante a Segunda Guerra Mundial, nesse ímpeto que eu te falei, né, de especialização das disciplinas e tal, de teoria para tudo, especialmente nos Estados Unidos, e foi isso que um dos primeiros professores de teoria da história no Brasil, que foi o Zé Honório Rodrigues, veio dos Estados Unidos na década de 40, justamente para montar os cursos com essa mentalidade. E então funciona desse jeito. No Brasil é um campo bem organizado, no mundo acabou virando muitos especialistas em teoria da história, eles acabaram indo para outros departamentos, para filosofia, para teoria literária, literatura comparada, a formação em história ficou bastante prática. Tem algumas tradições que ainda mantém, mas se você for olhar, assim, especialmente na Universidade Europeia e na Universidade Americana, sobretudo, tem muito poucos professores que fazem teoria da história, que nascem de dentro do curso de História. Daí o que aconteceu é que, como os professores de teoria da história e desse campo conexo, que é a história da historiografia, eles mantêm esse grau de abertura para
para entender, né, que o passado é reaproveitado, que existem sempre várias correntes, que as concepções de história são diferentes, que mudam com o tempo, que as concepções de tempo também mudam, você acaba também criando um espaço dentro das universidades brasileiras de inovação. Então, a coisa de história pública, história digital, ela caminhou muito próxima das disciplinas de teoria da história nos últimos anos, né? Então, vamos dizer assim, uma demanda para arejar os cursos chegou desse lugar. Também dá para dizer que tem um pouco de estudos pós-coloniais, que veio também nisso. Então, isso e é interessante, porque no resto do mundo, como não tem teoria da história nos outros cursos, então dependeu muito da organização de cada país, né? Vamos fazer uma disciplina de estudos pós-coloniais, ou sei lá, o pessoal de escravidão vai ficar mais próximo de estudos pós-coloniais. E no Brasil você teve uma disciplina que tentou ser capaz de incorporar assim, esses debates internacionais mais emergentes, né? Essa necessidade de renovação do campo. Então, isso também gerou muitos conflitos, sabe, João Marcos? Porque daí você é o chato lá dentro do seu departamento que fala que não dá mais para continuar do jeito que estava, né? Então é assim que funciona. Você tem um campo organizado no Brasil, tem uma certa dose de compromisso com arejar e oxigenar a disciplina, mas também tem um campo cheio de tensões, né, com gente que, sei lá, defende o seu. A diferença, normalmente, eu acho que é muito pelo menos na minha experiência, é essa, assim, como um dos poucos treinamentos que teoria da história dá que é muito bom, esse para lidar com a diversidade. Você tem que lidar com a diversidade de concepções historiográficas, né? E eu acho que isso, às vezes, não vai assim, sabe, contrasta com uma tendência que é da especialização precoce. Então, você vê, as pessoas começam a fazer iniciação muito cedo, aprendem sempre um saber daquela área, com aquele professor, e daí sua tendência vai ser sempre defender aqueles parâmetros como a história que se deve fazer na universidade. Então, essa é uma... então, assim, como a resposta para como funciona curta, é que ela funciona de forma organizada, cheia de tensões, mas que ela é uma disciplina hoje muito necessária, não só para arejar o campo, mas para poder garantir dentro dos cursos de história um treinamento dos alunos mais amplo, mais diverso. É uma disciplina que institucionaliza o respeito à diversidade de concepções de historiografia, de concepções de tempo, de concepções de identidade, como parte do seu saber. Não é mais só você brigar pelo seu passado, que você quer representar, mas é entender que todo mundo quer representar algum passado. E que a primeira coisa que o aluno de história precisa saber é fazer análise dessa conexão. Bom, você falou que a teoria da história ela não é muito utilizada fora, né? Por que eles não utilizam mais a teoria da história? Ela foi desinstitucionalizada dos departamentos de história, né? Então, assim, os especialistas, eles continuam existindo por aí, os temas continuam existindo por aí. Mas, assim, falando em termos gerais, eu acho que tem muitos temas hoje em dia que no Brasil a gente poderia identificar como temas de teoria da história, que no mundo são identificados como outras coisas, né? Esses que eu te citei, né, dos estudos pós-coloniais, dos usos políticos do passado, das histórias públicas, das histórias digitais, das humanidades digitais, e dentre outros, João Marcos, que eu estou falando aqui os que eu estou lembrando. Então, tudo isso, se você olhar os cursos de teoria da história que são bem montados hoje no Brasil, que não são poucos, você vai ver reflexos de tudo, e nas revistas também no debate, você vai ver reflexos de tudo isso que eu estou falando. Agora, esses são debates que estão presentes no mundo, né? Então, assim, foi uma disciplina que se fragmentou em várias outras pautas importantes que continuam sendo teóricas, que continuam tendo essa base em comum. Mas no Brasil elas ficaram organizadas desse jeito que eu te contei, que é mais institucional. Professor,
A teoria da história, como você bem disse, ela é muito importante para a formação do historiador, né? Porque ele aprende algumas coisas ali que ele não aprenderia em outras áreas. A teoria da história, ela dialoga com outros campos do saber. Quais são? Em princípio, todos, João Marcos. Porque se você tem que entender como os discursos históricos são construídos no tempo, esses discursos eles podem ser um discurso científico. Então você discute com a história da ciência. Pode ser um discurso literário. Então você discute com a teoria literária, com a crítica literária, com a literatura comparada. Pode ser um discurso filosófico. Então você discute com a filosofia. Pode ser um discurso sobre o documento. Então você discute com a arquivística, com a ciência da informação. Pode ser um discurso pictórico, artístico, então você discute com a história da arte, e assim sucessivamente, né? Quer dizer, também é essa outra coisa do campo, né? Porque esse é um campo que ficou menos especializado, ele tem uma característica ainda mais generalista, porque eu mesmo tive que estudar a representação de tanta coisa diferente, sabe? Do barroco artístico na década de 1950, do documento histórico do século XIX para o século XX, da formação dos museus, já estudei os princípios da literatura nacional, quer dizer, tem muita coisa sobre usos do passado nas cidades, no pensamento, então você tem que parar às vezes para estudar uma coisa que é totalmente alheia a você, para entender por que aqueles caras estavam preocupados com aquilo. E hoje em dia acho que a gente está bem preocupado com a conexão com a transformação digital, né? Então a gente também está olhando para muita coisa da ciência da computação, ciência da informação, e assim sucessivamente. Então não tem uma pauta. A pauta é os saberes que mobilizam discursos sobre o passado e produzem efeitos nas sociedades, eles acabam sendo escrutínio, né? Acabam sendo objeto de pesquisa da teoria da história. E então você precisa entender um pouco, entrar em diálogo com esses saberes. E daí a acusação, sempre quando você entra nesse discurso, aí os historiadores vão falar assim, então você estuda, na verdade, teoria literária, né? Você não estuda história, ou você estuda arquivística, entendeu? Você não estuda história, e você fala, não, pô, que isso? Eu estudo como as sociedades interagiram com seus passados, né? Como é que isso não foi história, isso é o quê? A teoria da história possui uma metodologia própria ou ela utiliza de outras metodologias para fazer um estudo sobre o campo da história? Então, essa é uma boa pergunta, ótima pergunta, porque você tem um conjunto de vamos dizer assim, diretrizes que dizem respeito à forma com que as pessoas lidam com o tempo, com a temporalidade ao longo do próprio tempo. Tem a própria história da disciplina histórica que você precisa respeitar. Então, assim, qual que é a metodologia, né? Eu te diria que não tem uma metodologia. Que a metodologia, o método, ele vai ter que ser construído a partir da interação com o objeto no tempo. Como existiram várias formas com que o homem interagiu com esse tempo e produziu discursos sobre o seu passado, e mesmo esse homem não é uma coisa só, ele foi diferentes coisas, diferentes formas de estar no tempo, de conceber a sua consciência sobre o seu próprio tempo. Então a teoria da história é uma disciplina que não tem uma receita pronta. Para seguir a historicidade do seu próprio objeto, você tem que entender a sua própria linguagem. Se você quiser dizer que isso é um método, é até aceitável. Mas eu te diria que ele não é um método, ele não tem uma diretriz prática, ele é um compromisso que você tem com a vida, com a profissão. Quanto mais... porque na hora de fazer um projeto, você está aí terminando a graduação, né? Na hora de fazer um projeto de pesquisa, as pessoas falam assim, eu vou usar a metodologia do Chartier, do Bourdieu, do sei lá quem.
E esses projetos, eles nascem muito viciados, eles podem fazer sentido em outros ramos da historiografia. Vou usar aqui o Gramsci, né? Por quê? Porque na teoria da história você não usa nada nem ninguém, você investiga. Então, se você está extraindo categorias de algum lugar, essas categorias elas têm que ser elas próprias sujeitas a perguntas. Essa é a questão. Professor, a teoria da história, ela procura, né, ela busca fazer um olhar sobre si. Como esse olhar funciona na prática? Na prática é isso. Você tem que... Tudo que você pega sobre o passado é uma evidência, que fala sobre um passado representado, né, é uma evidência de como é que as sociedades pensaram o seu passado e usaram esse passado como chave para se colocar no presente. Então, essa sempre é a diretriz. Você sempre está olhando para como que... É lógico, a teoria da história não é só isso. A teoria da história pode ser uma usina de discussões estritamente conceituais. Mas, assim, esse uso, na minha visão, ainda assim é marginal, porque tem muita coisa para a gente fazer com esse princípio. Então, você poderia dizer que eu estou defendendo, então, a redução da teoria da história à história da historiografia, porque toda história vira essa história do testemunho dos homens com relação ao presente. E daí eu estou esvaziando as possibilidades de você fazer um trabalho só sobre um conceito. Eu acho que não, acho que, assim, respondendo a minha própria pergunta, não, você está lidando com um quadro vamos dizer assim, de pluralização de vertentes, de caminhos, mas a questão fundamental a gente tá falando com João Marcos, que é aluno da Federal do Tocantins, e assim como a gente poderia falar com qualquer aluno de qualquer universidade no Brasil, né? A questão é, o que para você é mais útil? O que vai te ajudar na sua formação? Se você for professor de base, ensino médio fundamental, o que vai ser mais legal para você? Com certeza, ter um treinamento bom para olhar, né, falar, olha, esse livro didático, ele foi produzido nessas determinadas circunstâncias, e por isso que ele tem esse discurso sobre o passado, ou esse filme tem esse discurso sobre o passado que ele representa, e eu tenho ferramentas para mostrar isso para os meus alunos. E assim sucessivamente é muito mais útil. Né? E também é útil não só como uma ferramenta didática, pedagógica, é útil como uma forma de você estar no tempo, porque na medida em que você usa esse raciocínio, você também consegue se enxergar você mesmo no seu lugar no tempo. Então você vai fazer o quê? Você vai fazer um podcast, você vai se mobilizar, você vai atrás de alguma coisa que dê sentido para os seus, assim, desígnios, para os seus desejos, para as suas vontades profissionais, mas que te mova para um lugar que seja produtivo, que seja crítico. Então, você vai poder formar os outros, mas você vai poder formar a si mesmo. Como a teoria da história enxerga o tempo? Legal, boa pergunta. A teoria da história enxerga o tempo na sua multiplicidade e pluralidade. Então, as sociedades, elas veem o tempo de forma diferente. Elas enxergam, os seres, eles se enxergam como parte. Hoje a gente se enxerga, né, uma conquista da modernidade. Você se enxerga no presente. Né, e daí, quando você se enxerga no presente, você olha para o passado como uma coisa que já era, né, e o futuro como um território para ser conquistado, alguma coisa assim. Só que essa forma de olhar, ela é uma forma culturalmente construída, que tem aí uns 500 anos. Então, é assim que enxerga, e ela não se sobrepõe necessariamente às outras. Então a teoria da história tem que olhar para isso, para a diversidade de concepções de tempo, que diz respeito aos lugares culturais, de onde emanam sociedades. Mas tem um problema aí, um problema sério, porque você tem uma concepção hegemônica de tempo, que é essa concepção moderna, que ela foi concebida, ela opera para e passo a expansão do capitalismo nas periferias. Né? Então saiu de um lugar lá da Europa, depois acabou indo para o Brasil, para a Austrália, para o Japão,
E essas experiências de tempo, elas entraram em choque com os saberes locais e foram lidas de determinadas formas. Então, você também cria um campo temporal, um campo de experiências de tempo reativas à experiência histórica e à modernidade, ou miméticas, né? Que tentam incorporar esse lugar periférico como uma espécie de vantagem epistemológica, né? Por exemplo, a mestiçagem brasileira, ou a requebra brasileira, é algo que nos coloca em até, não é mais uma desvantagem, uma coisa que nos coloca até em melhor lugar para conseguir lidar com a diferença, com a mudança, com sei lá o quê, né? Então, esse tipo de discurso que é típico dessas tensões pós-coloniais com as temporalidades. Então você vê, você tem conceitos de tempo nativos, que dizem respeito às culturas antropologicamente constituídas, e nenhum deles foi colocado em estado puro, eles também foram feitos sobre sempre interações que envolvem disputas não proporcionais de poder. Daí você tem conceitos típicos da modernidade, que foram, em grande medida, encampados pela própria disciplina histórica, na medida em que a disciplina ela foi um produto de um desejo de expansão capitalista, né, lá da Prússia, depois foi para a França, né, para que serviu essa história? Serviu para homogeneizar a população. Ela é uma arma, assim como tinha um exército, você tem livros de história capazes de produzirem uma sensação de que nós temos que reconhecer determinada soberania, nós temos que nos associar em conjunto por determinados signos, e isso vem junto com uma noção de tempo, que disciplina a vida das pessoas que estão sobre essa égide nacional. E daí você tem campos que nascem, vamos dizer, em choque entre esse caldo da modernidade em expansão e a eventual resistência ou adaptabilidade desses lugares. Então, é mais ou menos assim que dá para classificar os conceitos de tempo globalmente. A teoria da história legitima o historiador enquanto cientista e a história enquanto ciência? Ela sempre serviu para isso, João Marcos, porque você imagina, os historiadores começaram a falar de si, do que eles faziam, justamente para falar, olha, que a gente faz é um saber, é uma ciência, tem uns protocolos aqui que vocês precisam seguir, é um curso, a gente vai atrás de documentos, vai abastecer os arquivos nacionais, vai criar um conjunto de regras, assim, que vão distinguir o que é um historiador profissional, o que é o treinamento que o historiador profissional dá, quais são as instituições que são socialmente produzidas, dirigidas por historiadores profissionais ou por gente que tem esse saber, e para que esse saber vai ser útil para o Estado. Mas assim, o problema é justamente lidar com essa diversidade, né? Porque daí você tem essas tensões, tem diferentes concepções de tempo, diferentes ritmos, e daí como é que isso vai ser autorreflexivo dentro dessa disciplina que foi feita sobre a égide da expansão e da modernidade, né? Quer dizer, como é que a gente vai fazer, no fundo é isso, como é que a teoria da história, ela tem que ser comprometida com a mudança dos tempos. Então, acho que esse é o negócio, que o ímpeto dela foi sempre legitimar, né, porque ela era mas que, ao mesmo tempo, ela tem que se garantir como uma usina da mudança histórica, porque foi isso que foi a ciência. Então, esse é o paradoxo. Ao mesmo tempo que ela tem que representar uma ferramenta da modernidade, ela tem que ser muito autocrítica com relação a essa ferramenta e ser aberta para o que vem de fora, para a revisão desses parâmetros, para jogar fora esses parâmetros. Então, ela acaba sendo uma disciplina que cria problemas dentro da própria disciplina, porque você tem que avisar que não dá para mais fazer as coisas sempre do jeito que sempre fizeram, não é só assim, a ignorância de ninguém, de nenhum profissional de história é desculpa mais. Para finalizar, o senhor indica alguma referência bibliográfica para quem deseja estudar mais a fundo a teoria da história? Eu acho que hoje em dia, João Marcos, é muito legal, acho que seguir a melhor referência, acho que hoje, é a revista A História da Historiografia,
e vale a pena fazer a busca para ver como é que as coisas estão sendo discutidas lá sempre antes de pensar alguma coisa. E daí tem um conjunto assim de podcasts, de ações, tem essa própria HH Magazine, mas tem outras, né? Tem muita gente, tem vários laboratórios fazendo coisas legais que vale a pena olhar, tem, por exemplo, o Fernando Nicolás e a Carol Bauer lá na Federal do Rio Grande do Sul, tem um laboratório que chama Lupa, que é sobre usos do passado, então vale muito a pena olhar para o que eles estão fazendo. No Nordeste tem uma série de iniciativas, tem um fórum legal, muito, muito importante, né? Aí, Centro-Norte, Centro-Oeste, né? Tem muita gente na UFG, na Estadual, na UEG, produzindo também, tem revista, né, de teoria da história, que produz coisas muito legais. Então, acho que a minha recomendação é a mesma, sabe? O mais legal não é seguir falar, agora todo mundo não pode mais ler Koselleck, que vai ter que ler agora, sei lá quem, né? O mais legal é desconfiar disso daí, sabe? Meio que ver um pouco para o que as pessoas estão fazendo e como é que elas estão produzindo mesmo, os alunos, como é que eles estão reagindo a essas novas demandas. Na Unicamp tem um Centro de Humanidades Digitais cheio de coisas de inovação legal, tem o Pedro Teles da Silveira Pós-Doc que está fazendo muita coisa, tem muitos doutorandos que estão também cheios de ideias, e acho que é mais olhar para essa diversidade. Muito bom, esse foi o Thiago Nicodemo, convidado do Pod História de hoje. Muito obrigado, professor, por participar, e até a próxima. Imagina, um prazer estar aqui. Até a próxima, João Marcos.